Bom dia, senhor Orlando Silva. Agora ele é conhecido como pai da Dandara, pai da Maria, pai de quantos filhos mesmo, Orlando? Oh, tá sem som, sem som. Mas foi 4, eu entendi ele falando ali. 4 filhos. Quatro filhos. A gente vai ficando mais O conhecido doutor Carlito faz leitura labial. Parabéns. Aqui só tem baiano hoje, viu? Orlando, você é de Salvador, é? Eu nasci na Suburbana, que é uma região belíssima da cidade de Salvador, uma região costeira, tem praias incríveis. Estudei na Ribeira a vida inteira e a minha família é do Recôncavo. Minha mãe é de Santo Amaro da Purificação e meu pai é de Nazaré das Farinhas. Chique. Que demais! Sabia não? Já estão aqui falando parabéns pela bebê linda. Você falou da Dandara. A Fernanda me disse, ontem ela falou assim: rapaz, eu não aguento mais. Eu ando na rua, ninguém me pergunta mais sobre a minha luta no Congresso. Querem saber da Dandara. Só querem saber da Dandara, viu? Inclusive, Sinara, o deputado Orlando... Está travando um pouquinho, viu, Orlando? Eu acho que é bom o Orlando entrar e sair de novo, porque está dando umas travadas aqui na sua conexão, viu? Melhorou, né? Melhorou. Melhorou, voltou agora, né? Voltou. Eu comentava Orlando, que a Fernanda está indignada porque a turma só quer saber de Dandara. Saber mais de política, não. Deixa eu te perguntar uma coisa, Orlando. A gente estava vendo aqui o vídeo do Lula subindo o tom contra o Donald Trump e dizendo para ele, dizendo que vai haver reciprocidade, né? Se o Trump tarifar os produtos brasileiros, vai ter taxação de volta do Brasil. Você acha positivo? Como é que você está vendo aí essa reação do Lula ao trumpismo? Eu acabei não ouvindo, Sinara, interrompeu. Eu mudei até a conexão aqui para poder te ouvir melhor. Então, como é que você está vendo? Lula hoje subiu o tom contra o Donald Trump, falando que vai haver reciprocidade. Como é que você está vendo esse embate entre o Lula e o trumpismo nos Estados Unidos, né? Elon Musk chegou a falar que o Deep State americano ajudou o Lula a se eleger, né? Vai ter muita disputa esses 4 anos aí do governo Trump, né, Orlando? Sim, o Lula tem sido inteligente, na minha opinião. Por que inteligente? Porque ele tem sido cauteloso na medida adequada, testando os limites que o Trump, o governo e as ações dele vai ter, medindo o impacto, e com a cautela que ele tem tido, ele vai fazer movimentos que vão ter suportes. Porque não adianta ele falar sozinho, porque nós estamos tratando de temas de natureza econômica. Então, o presidente Lula tem que se mover, tem uma natureza política, de defesa, inclusive, da soberania do Brasil, mas são matérias de natureza econômica. Então, seguramente, ele está se movendo em diálogo com agentes econômicos brasileiros, que têm interesses objetivos, que são interesses do Brasil, e também medindo com agentes econômicos americanos, porque tem repercussão também na economia americana. Quando ele sobretaxa produtos brasileiros, isso vai aumentar o preço desses produtos no mercado americano e vai criar dificuldades também por lá. Então, eu diria que a cautela do Lula é inteligente. O que seria um erro é se houvesse inércia. Se achássemos natural o Trump e companhia limitada fazer os movimentos que façam e nós ficarmos inertes. Isso seria errado. O passo 2, a minha expectativa é que o passo 2, depois de calibrar os movimentos brasileiros na bilateral com os americanos, o passo 2 é ter outros movimentos com outras relações que produzam o reforço da posição brasileira. China, União Europeia, Índia, outros polos que o Brasil pode se vincular para atender o nosso interesse, para reforçar mutuamente, porque esse unilateralismo do Trump não é apenas contra o Brasil, repercute em outros lugares, outros destinos. E a melhor resposta que pode ter, essa visão ultraliberal, belicista, unilateralista do Trump, é uma resposta também global, de bloco, BRICS, essas movimentações que eu acredito que
elas podem neutralizar a ação do Trump. Carlito. Eu queria lembrar aqui, inclusive, que o deputado Orlando e a deputada Fernanda cumpriram, né, foram responsáveis pelo cumprimento da primeira promessa do presidente Lula, que foi a do Ministério do Amor, que quando ele tomasse posse como presidente, né, as pessoas começariam a namorar. Né? Então a gente viu que o ex-ministro Orlando e a deputada Fernanda, né, cumpriram essa promessa do presidente Lula. Brincadeiras à parte, deputado, a gente tem visto aí se concretizar uma coisa que o Vladimir Lenin citava lá no livro Imperialismo, a fase superior do capitalismo. Só que o problema é que o Trump, pelo menos na minha concepção, meio que está tentando demolir as próprias estruturas que o capitalismo precisa para colocar em prática o seu imperialismo, para poder tentar colocar à frente o seu plano de, entre aspas, dominar outras nações. Ontem até viralizou, não sei se o senhor chegou a acompanhar, o vídeo de uma criança, né? E criança não mente, como a gente costuma comentar aqui, onde o filho do Elon Musk pede para que o Trump cale a boca e saia da cadeira de presidente, que ele não era o presidente, que o presidente era o pai dele. Só acho que tem muita influência desse universo, eu não vou dizer dos bilionários, que a gente sabe que tem, mas em específico do Elon Musk sobre o Trump. O senhor acha que o Trump virou uma marionete do Musk nessa altura? Ele está tão poderoso a esse ponto, você acredita? É um sistema de poder, né, Carlito? É um sistema de poder, do qual o Trump é a face política, a face pública. E eu ouvi um pouco aqui, enquanto acompanhava no bastidor a conversa de vocês, ele é a expressão desse novo tempo. Ele é um personagem da internet, o Trump. Ele é também um personagem da internet. E ele compõe um sistema de poder, em que os bilionários são a face econômica, né? Eu sou de um tempo, Carlito, que as grandes empresas mundiais eram as petroleiras, os bancos serem, né? E hoje, o que já foi montadora, o que já foi petroleira, o que já foi banco, são as big techs, né? São as empresas de tecnologia. Então, não por acaso, eles concentram capital, concentram força e compõem um sistema de poder. São grandes aliados. Eu me impressionei como surpreendeu o mundo a declaração forte de Mark Zuckerberg, que parece que se vincula totalmente ao projeto político do Trump. Eu me surpreendi com a surpresa das pessoas, porque é um sistema de poder. Eles compõem um modelo de poder. Claro que nós deveríamos acompanhar com mais cuidado, mas até a medida de recuo, de desativar determinadas agências, tipo ZAID, que já foi outrora um instrumento de difusão de cultura, de difusão de ideologia, de coleta de informações, de estruturação de suporte para a repressão nos países do terceiro mundo, nos países de desenvolvimento. A extinção deles é por conta da perda de papel. Eles têm outros instrumentos com muito mais eficácia para fazer a guerra cultural do que esses instrumentos. Esses instrumentos correspondem a uma fase analógica do mundo. Na fase digital, o ZAID não vai ter acordo MEC o ZAID. Eles usam o Starlink e operam direto das estruturas que ele tem disponível. Eles usam o Brasil Paralelo, que seguramente deve ter financiamento, sabe-se lá Deus de onde, para fazer uma pressão junto a escolas, a educação, a formação de pessoas. Então, são novas ferramentas, novos instrumentos do tempo atual que eles utilizam, que eu acredito que tem mais eficácia. Eu veria mais nesse plano, porque o imperialismo, tal qual caracterizado pelo Lenin, inclusive a fase de financiarização do capital, mais que nunca é um dado da vida. O capital financeiro associado a determinados setores econômicos, como nunca controla. Basta ver o Brasil, né? E fico reparando, o que explica que a burguesia brasileira não faça uma cruzada contra essa taxa pornográfica de juros. Não tem explicação. Quando eu vejo os caras da indústria criticando o Lula, porque o Lula exige juros mais baixos, eu fico pensando, meu Deus, onde vive essa gente? Provavelmente o dinheiro deles não está na fábrica, não está na indústria, não está na produção. O dinheiro deles está na cilada financeira. Então, financiarização e imperialismo são mais que nunca atuais. Agora, um fato da vida, eles estão se atualizando, eles estão se adequando aos novos desafios, com novos mecanismos, ferramentas para a guerra cultural e política, né? Que, ao fim e ao cabo, a disputa central deles, hoje, dos americanos, é com a China, né? Essa é a disputa central que eles estão se preparando para fazer. Orlando, como é que você está vendo a atuação do nosso conterrâneo
Sidônio Palmeira aí na equipe do Lula. Você acha que já mudou, já melhorou? Como é que você está vendo aí a comunicação do governo? O governo está conseguindo se comunicar melhor, na sua opinião? Olha, eu tenho uma posição peculiar sobre esse tema no governo, porque, na minha perspectiva, o governo Lula até tem problema de comunicação. Mas não é comunicação o problema do governo Lula. Porque se nós reduzirmos os problemas do governo Lula à comunicação, a gente pode se enrolar, porque a gente vai abstrair que tem problema de outras naturezas. Eu não tenho a menor dúvida que é uma opinião muito particular minha, não é? Eu não gostei da solução que nós demos no começo do governo, do chamado arcabouço fiscal, e também não gosto das emendas que fazemos a esse soneto. Por quê? Porque não existe experiência no mundo que nós não tenhamos o Estado Nacional, na fase capitalista, como um instrumento que induza ao desenvolvimento. E o Brasil está precisando disso, entendeu? Ah, você está querendo um capitalismo de Estado aqui? Não é o problema de eu estar querendo. Vai ver nos Estados Unidos, o que os americanos fazem lá, na fase de dificuldade. É mais Estado, não é menos Estado, entendeu? Vai ver na Inglaterra como é que os caras estão operando. E essa lógica que nós incorporamos, Sinara, ideias que são, Carlito, na minha percepção, às vezes até estranhas ao nosso pensamento, a gente vai incorporando certas ideias de política econômica que vai metendo uma forca no nosso pescoço. Então, para mim, esse é um problema estrutural. Mas como é que resolve isso? Calma, tem que ver alternativas heterodoxas. O Lula, no primeiro governo dele, teve duas fases. O Lula 1 e o Lula 2. O Lula 1 flertou muito com o chamado tripé macroeconômico. Não sei se vocês lembram disso. Era o tripé que o Palocci sustentava. Foi no segundo governo, onde ele ousou mais, que nós conseguimos melhores resultados. Saímos da armadilha. É claro que eu sei que não é simples, tem muitas variáveis políticas. De hoje é mais complexo ainda. Por quê? Porque a burguesia brasileira teve capacidade de blindar a política econômica. Meteram autonomia do Banco Central, e só o Banco Central cuida de 2 de 3 pontos essenciais: política monetária e política cambial. O que resta de política econômica é política fiscal. E se a gente mete um cinto de segurança, um cordão que impede agir na política fiscal, a gente tem dificuldade de fazer com que o governo cumpra com o seu objetivo, né? Ah, mas vai gerar inflação. Calma. Esse papinho que o governo é igual a família é conversa para boi dormir. Uma família é uma família. Uma família não pode mesmo gastar mais do que arrecada ou se endivida controlado. Um Estado não. O Estado tem mais liberdade, tem mais instrumentos, mais possibilidades. O Brasil tem empresas estatais relevantes, tem um polo financeiro público relevante, tem caminhos para poder construir. Então, estou dizendo, fazendo essa curva toda para dizer o seguinte: se temos um problema nuclear, não é exatamente a comunicação. É uma disputa que está no governo sobre qual que é o nosso rumo, que vai ter. Porque para reconstruir o Brasil, tem que ter instrumentos para a reconstrução. E eu sou daqueles que crê que o Lula é a melhor parte do governo, viu? Devo dizer. O Lula, para mim, é a encarnação da face mais classista do governo, é a encarnação da face mais inquieta do governo, menos adaptada. Então, eu acho que importa dar suporte para o presidente. E acredito então, você está querendo dizer que o problema é a política econômica? É isso que você está dizendo? Não, eu não tenho a menor dúvida que, na minha convicção, nós temos que ter mais ousadia na política econômica. Porque se é para fazer igual os caras fazem, deixa os caras fazer, pô. Deixa os caras fazer. Entendeu? Se for para repetir o caminho dele, deixa fazer. Então, não tenho a menor dúvida que essa atenção é importante. Eu vejo muita gente preocupada como é que vai ser o diálogo com o mercado, sendo que, na verdade, nós temos que estar preocupados como é que vai ser o diálogo com o supermercado. Porque é o supermercado que está atingindo a inflação de alimentos que pega no nosso povo. E é essa gente que nós temos que cuidar, né? Porque o que eu vejo, o Lula me ensinou uma coisa, Sinara. Ele me ensinou que cuidar de pobre é barato. Rico é que é caro. Rico é que é tudo subsídio de bi, né? O povo quer trabalho, quer chance de ter um emprego, quer ter um crédito minimamente que ele possa tomar, que ele possa pagar um juro que não seja um assalto. O povo quer comida mais barata, o povo quer uma política social para cuidar dos seus filhos. Então, quando você olha isso, isso é barato. Agora, o que é caro? Essa dinâmica com o mercado. Sinara, a gente ficou discutindo ajuste fiscal. Aí os caras falam de cortar aqui, cortar ali, cortar acolá. Todo corte impacta no investimento em política social.
Aí nego mete 1% a mais de Selic, é 50 bi, pô. Então você fica discutindo de cortar. O Banco Central vai lá, mete 1% a mais da taxa de juros Selic e a repercussão na dívida pública é gigantesca. O nosso problema está aqui. Como resolve isso aqui? Agora, claro, no tempo digital, a comunicação é muito importante, né? Muito importante. O Pimenta é uma grande liderança política, né? O Pimenta era até um bom personagem de redes sociais. Ele é comunicador, faz bons discursos, mas não sei se ele é um grande estrategista para a comunicação. O Sidônio tem experiência de comunicação, tem experiência de comunicação pública. Segunda metade do mandato já tem uma zona de intersecção com a disputa eleitoral, não adianta dizer que não tem, porque tem. Então, a minha impressão é que já tem uma sinergia de pensamento para frente. Eu sou muito entusiasmado com o Sidônio para a comunicação, o conheço pessoalmente, sei da capacidade, da formação cultural, da formação política. Ele é um quadro político, ele tem origem de política. E da ele capacidade... vem do PCdoB, né? Ele vem do PCdoB também, né? Ele teve a história, sim, dos anos 80, na Bahia, e tem uma formação forte de mercado, de comunicação. Então, é um cara que não é um sem noção política, digamos assim, tem formação política, mas, ao mesmo tempo, é um cara que entende a dinâmica da comunicação, pesquisa sobre a dinâmica de rede social. Eu acho que ele vai imprimir um ritmo, uma dinâmica mais forte para o governo. Já senti mudanças. E acho que é bem importante que a gente continue avançando, né? Porque no tempo presente a comunicação tem um peso grande, mas não é tudo. Temos que resolver esse problema da política, porque não adianta a política errada e achar que a comunicação vai resolver, né? Carlito. Essa fala do deputado é importantíssima por vários motivos, né? Inclusive essa questão de corte de gasto, por exemplo. Eu vou citar o nome de um personagem aqui da internet, já que a internet torna as pessoas muito famosas, né? Chamado Raul Sena, que as pessoas aqui no chat já devem ter ouvido falar que ele tem um perfil no Instagram chamado Investidor Sardinha. Ele dá dicas, deputado, sobre investimento, sobre no que investir ou não, escreve artigos para o Estadão Investimento também. E essa semana ele estava em um podcast, Sinara, dizendo que o problema do Brasil é o Bolsa Família, que as pessoas recebem o Bolsa Família e não querem trabalhar porque quando assina a carteira perde o Bolsa Família, que é falso, né? Isso é mentira, não é verdade. E que ele disse que se não fosse o agro levando o Brasil nas costas, que a gente não teria uma economia tão estabilizada. Aí eu fui fazer uma pesquisa básica, né, deputado? Fui ver quanto é que custa o Bolsa Família, porque é interessante, quando é para distribuir renda para pobre é gasto. Quando é para direcionar para o agro, que é de gente rica, é investimento. E eu descobri que o Bolsa Família custa 14,1 bilhões de reais. E o Plano Safra, para quem está acompanhando aí, que a gente tem agora o maior Plano Safra da história, porque o agro é tech, o agro é pop, o agro leva a economia do Brasil nas costas, mas não consegue sobreviver sem os R$500 bilhão que o governo direciona ali para o segmento do agro através do Plano Safra, deputado. E também tem ali, né, a desoneração fiscal, que também é uma bagatela de apenas 546 bilhões de reais para vários segmentos e para várias empresas que até cobram também ajuste fiscal. Porque o ajuste fiscal, deputado, tem de ser para acabar com os 14 bilhões do Bolsa Família. Não é para acabar com os 546 bilhões de desoneração fiscal. Você acha que foi inteligente aquela jogada ali na transição entre Sidônio, Pimenta e o Haddad, junto com o Capelli, que tornaram pública a lista dos indivíduos que cobram ajuste fiscal, mas tem desoneração fiscal? Então, é meio que o discurso não é conectado com a própria realidade. Você acha que aquilo ali foi uma jogada inteligente por parte da comunicação e do próprio governo? Cara, o governo, uma marca de todo governo deveria ser, numa democracia, é a transparência. Então, a sociedade tem direito de saber. Pode ser informação que agrade a uns, não agrade a outros, mas transparência. Todo mundo tem o direito de saber. Porque é tudo, ao fim e ao cabo, seja um investimento direto, seja um crédito, seja uma renúncia fiscal, trata-se de dinheiro público. Se é dinheiro público, é de interesse público. Então, sempre sou a favor de que nós tenhamos esse tipo de informação acessível para que a sociedade possa formar o seu juízo. E tem uma coisa, viu, Carlito, que eu vou te falar, que vou pegar o seu exemplo para demonstrar uma dimensão que eu sinto falta, que tem uma dimensão de comunicação, mas também tem uma dimensão de convicção política. Eu quero falar de uma diferença básica que existe hoje entre a esquerda e a direita. Qual é a diferença básica? A direita
faz luta ideológica e política 24 horas por dia. Seus parlamentares fazem, seus porta-vozes econômicos fazem, eles fazem o tempo inteiro. Porque essa conversa de que o cara recebe a Bolsa Família e não quer trabalhar, isso é luta ideológica. Essa conversa que o agro é tudo, e sustenta o Brasil, como você demonstrou, também é luta ideológica. E nós, às vezes, não fazemos isso. Nós estamos debatendo o quê, ao fim e ao cabo? Estamos debatendo qual é o papel do Estado na economia e na sociedade. Eles estruturam uma narrativa que vai no sentido de minimizar o papel do Estado, que é o que dá fundamento para essa política fiscal. Se o Estado gastar menos, ele vai ser mais eficiente, etc, etc, etc. Porque tudo tem que ser feito é o seguinte: o fruto do imposto não pode ser gerido pela gestão pública, pelo governo. O fruto do imposto tem que ser dado nas mãos dos privados, porque eles sabem empreender. Quer ver outra luta ideológica? Quem gera emprego é o empresário, não é o Estado. Sendo que o Estado induz a atividade econômica e o Estado é parceiro do empresário que gera emprego. Como o Estado é parceiro do agro que gera desenvolvimento agrícola. Então, o que eu quero dizer é que o pano de fundo disso é que há uma luta ideológica, uma disputa sobre que concepção de sociedade tem. E aqui, eu não estou fazendo a defesa pura e simplesmente do Estado por Estado, porque tem que ser o Estado, o estatismo, etc. Não. É que o Estado é um instrumento de reequilibrar determinadas relações sociais. Porque se deixar pura e simplesmente a dinâmica privada, sem regra, sem lei, sem proteção social, nós vamos parar em maus lençóis. Eu diria assim, vai explodir o desemprego, vai explodir a exclusão social. Ainda mais hoje em dia, com tantas mudanças do processo de produção. Hoje, eu estava no café da manhã conversando com a minha mãe, que a minha mãe ficou muito impressionada porque ela viu o registro do empresário dizendo que agora ele não trabalha mais às sextas-feiras. Eu falei para ela, dona Wanda, que é minha mãe, é muito comum os empresários dizerem que trabalham muito, segunda, terça, quarta, quinta, e preservam a sexta-feira. Falei para ela, porque hoje, entre os empresários, a escala padrão é 4x3, não é 6x1. Qualquer lugar, ande pelos restaurantes do Brasil, nas sextas-feiras, quanto mais chique for, mais lotado estará. Porque a turma sai de casa, vai para o restaurante no almoço e não volta, não. Volta só à noite, porque sexta-feira já não é mais dia de trabalho. Porque a burguesia no Brasil trabalha na escala 4x3. 6x1 é a escala do peão. Portanto, eu estou ilustrando assim para dizer o quê? Tem muito de debate ideológico. O agro é a mesma coisa. O agro não fala do papel da Embrapa no desenvolvimento agrícola do Brasil. Não tivesse a Embrapa por décadas financiamento público para pesquisa, não teríamos a produtividade do agro brasileiro. É a Embrapa que agrega valor na produção econômica no agro do Brasil. E quem financia a Embrapa? Então você falou do financiamento do crédito, eu diria da pesquisa, que é fundamental a pesquisa, a formação de gente. Vai ver onde é que foram formados os engenheiros que estão atuando no agro. Nas universidades públicas do Brasil, que são as universidades de excelência, inclusive no campo agrícola, veterinários, agrônomos, entre outras ocupações. Então, eu concordo completamente contigo que esse debate tem uma dimensão ideológica muito forte e onde eu quero chegar, nós temos que voltar a fazer esse debate também. Em todas as discussões, os caras da direita, tudo eles ideologizam, levam para o plano da luta política, e nós temos feito menos isso. Nós temos feito ao contrário, temos cedido. Só que cada passo atrás que a gente dá, eles avançam uma casinha a mais. Não tem um passo atrás que a gente dá, imaginando que vai compor com o campo, porque qual é a lógica que nós temos que enfrentar, Sinara? Eu sou defensor radical da Frente Ampla, fui defensor para eleger o Lula, sou defensor para reeleger o Lula, porque na minha perspectiva é o nosso caminho. Só que a Frente Ampla, para que ela seja ampla, tem que estar todo mundo no jogo. Não tem frente ampla que é a hegemonia da direita e a esquerda não pode defender seu ponto de vista, porque senão vai quebrar a frente ampla. Aí é bonito. Então a frente ampla, com conteúdo e hegemonia só da direita. A esquerda tem que também disputar. Quer dizer que nós vamos ganhar tudo? Não. Provavelmente não vamos ganhar tudo, até porque nós somos o que somos, do tamanho que somos. Mas a gente não pode renunciar a debater, discutir, afirmar ideias, porque isso quebra a nossa perspectiva, enfraquece os nossos valores e nos arrasta para defender ideias que não são as nossas. Na economia, para mim, isso é uma coisa cada dia mais evidente.
Sinara, deixa eu só fazer um complemento rapidinho a fala do deputado aqui, porque viralizou nas redes sociais ontem um corte do Ike Batista, né, que inclusive acho que é um dos poucos empresários que tentam desmentir esses bilionários brasileiros, que o Estado não serve para nada. Ele explica sempre a importância do Estado e até diz que se não fosse o Estado nos Estados Unidos da América, não teria o Elon Musk bilionário, não teria outras pessoas bilionárias, porque quem financia, por exemplo, a SpaceX é o governo. Né? Então, ele explica sobre isso, e ele usou uma referência numa entrevista ontem, deputado, muito interessante, que ele falou que a Embrapa é a NASA brasileira, e que as pessoas deveriam valorizar mais a Embrapa. E sobre a fala do deputado com relação a os empresários, né, o privado dizer que o governo não gera emprego, como é que o governo não gera emprego se ele se revolta quando o governo fala em tirar a desoneração fiscal, porque se o governo tirar a desoneração fiscal, eles vão precisar demitir? Então, se o governo não tem impacto na geração ou não geração de emprego, onerar ou desonerar não deveria interferir na geração de emprego no mercado privado, mas é uma narrativa que eles mesmos derrubam quando o governo fala em acabar com a desoneração em um segmento, acabar com os benefícios de isenção em outro segmento. Não, se você tirar essa isenção, a gente vai precisar demitir. Ué, mas o governo não gera impacto no seu negócio. Como é que você vai precisar demitir? É isso. Olha... O Fred Tenquini mandou um superchat aqui falando: se não tivesse a Embrapa e as universidades públicas, não haveria agro. A soja só existe por conta da Embrapa / UFRRJ, né, rural lá do Rio de Janeiro. Orlando, mudando um pouquinho de assunto, né? Você entrou nessa luta aí das fake news. Eu estava aqui fazendo as contas, gente. A mamadeira de piroca já tem 7 anos, né? A gente enfrentou aquela mentira. Né? O Bolsonaro ganhou a eleição por conta dessa fake news. A fake news teve um peso enorme e a gente está aqui em 2025 ainda às voltas com o combate às fake news. Né? A gente não avançou nada nesse sentido. Né? Eu não vejo avanço do campo progressista, da imprensa, do próprio STF, do TSE em relação ao combate às fake news, e o projeto que você tinha relatado praticamente foi engavetado, né, Orlando? Como é que você vê essa questão hoje das fake news? Olha, eu diria que nós avançamos quase nada nesse período. E na minha percepção, o combate à desinformação, popularmente chamada de fake news, Sinara, é um pedaço do assunto que é mais complexo e que nós não conseguimos sustentar o seu enfrentamento. Uma primeira observação, Sinara, Nós deveríamos refazer toda a nossa estratégia. Por quê? Porque a extrema-direita parte de uma premissa falsa, de que eles são os defensores da liberdade de expressão. De repente, a narrativa básica é o seguinte: a esquerda quer censurar a internet. Isso. E a liberdade de expressão só existe porque a direita garante. Sendo que, como explicar alguém defender liberdade de expressão e ser favorável a um golpe de Estado? Ser favorável e fazer apologias a ditaduras, que, da sua natureza, cesseia a liberdade de expressão. Como sustentar que você defende liberdade de expressão se você apoia a atividade de moderação de conteúdo das Big Techs, que faz moderação de conteúdo num ambiente totalmente opaco? Assim, ninguém sabe exatamente como é que eles fazem a operação desses algoritmos, porque essas empresas operam sem nenhuma transparência. Então, nós, a esquerda, precisaria refletir sobre o debate acerca em torno de liberdade de expressão. E refletir verdadeiramente. Porque quando nós falamos sobre liberdade de expressão, por vezes, nós ficamos muito tocados com determinadas manifestações, e as reações que nós temos, às vezes, eu me incomodo um pouco. Por exemplo, discurso político de direita ou de esquerda, discurso político. Eu não gosto dessa movimentação de ir para o judiciário contestar discurso político de direita ou de esquerda. Eu defendo cautela. Porque, às vezes, o judiciário se move num sentido, no outro, uma turma se entusiasma, mas eu acho que vai sempre se voltar contra nós. A estrutura do Estado se consolida e se volta sempre contra quem? É contra a ordem. Como eu sou contra a ordem, eu sou a favor de um projeto histórico diferente, eu sei que vai se voltar contra mim em algum momento. Então, estou fazendo essa primeira observação, porque nós temos que fazer mais o debate na esfera pública, né? E não ficar apenas nos amarrando
em legislação, nos amarrando no poder judiciário. É evidente que você tem lugares do mundo em que houve avanços maiores, né? A Europa, por exemplo, avançou muito nas normas. Mas atenção, Sinara, não se surpreenda se houver um meia-volta na Europa, em função da mudança no quadro político da Europa. Infelizmente, nós podemos viver uma fase de sombras, de regresso em alguns países da União Europeia, e a regulação de plataformas digitais pode dar passos atrás. Eu temo que isso aconteça. E nós temos um problema de fundo, que é o que nós temos que refletir no Brasil, que é a questão da soberania tecnológica. Nós temos que passar a falar mais sobre isso. Soberania tecnológica você não vai alcançar só com regulação, só com regra. Você vai alcançar com investimento. Você veja, o único país do mundo hoje que tem soberania tecnológica, fora os americanos, é a China. É a China, só. Ninguém tem, nem a Rússia tem. Tem uma turma que acha que a Rússia tem, a Rússia não tem. Porque as mega redes de origem russa são controladas por magnatos que moram fora da Rússia, operam fora da Rússia, servem a outros interesses, aliás, obscuros, né, como o caso da Telegram, que é um horror. Né? Então, eu acredito que nós precisaríamos fazer um debate político com a sociedade quanto à importância de nós fortalecermos a liberdade de expressão de verdade, como mecanismo para fortalecer a democracia, o Brasil ter regras que garantam transparência, responsabilidade para essas empresas e medidas para a liberdade de expressão dos usuários nas redes. Isso aqui é muito importante. Segundo, nós passamos a discutir soberania tecnológica, para que nós tenhamos instrumentos. Nós temos que ter dados de brasileiro no Brasil. Não dá para os dados brasileiros ficar à disposição dos americanos o tempo inteiro. Né? Nós temos que, em parceria com outras nações, desenvolver ferramentas. A China tem. Por que nós não podemos ter também? Soberania tecnológica deveria ser um tema na mesa. Eu vi que o governo fez um plano ousado de investimento de 28 bilhões de reais para desenvolver a inteligência artificial no Brasil. É algo que é bom, mas na minha impressão insuficiente. Mas vamos lutar para que saia, né? Tem um financiamento grande da FINEP e saindo, nós já vamos dar passos à frente, mas temos que pensar no médio prazo, garantir a nossa soberania tecnológica. Você não acha também que, em termos estratégicos, o campo progressista está muito atrás na formação de quadros jovens para combater o discurso da extrema-direita nas redes? Eu tenho um divulgado no meu programa, que é à noite, tá? Hoje a gente está aqui no lugar da Adri, do Rovai, meu programa é à noite, Brocou é à noite. E aí eu tenho divulgado uns influenciadores bem populares que tem no TikTok, sabe? Gente muito simples, que gosta do Lula e que faz vídeos. O Carlito deve acompanhar também, né? São pessoas muito simplesmente do povo que faz essa comunicação. Você não acha que está precisando isso? Tem algumas pessoas, tá? Não estou dizendo que não tem, não. Tem políticos novos, tem deputados que bombam na rede, tem deputadas, mas a gente precisa investir mais nisso, né, Orlando? Nós tínhamos que ter uma estratégia de comunicação. Uma estratégia de comunicação. Veja, o que eu observo na ação política, eu vou falar na lógica da política, na ação política de comunicação da direita, é que eles têm uma ação coordenada. Uma ação absolutamente coordenada. O Brasil Paralelo, eu vou voltar a ele, não quero fazer apologia nem merchan de ninguém, não. Mas tem 400 mil assinantes. Pô. O cara paga uma mixaria todo mês lá para sustentar aquela estrutura. E eu intuo que deve ter outras parcerias que não vejo. Assim, dos assinantes, que ajudam a dar suporte daquela operação. 6 milhões de alcance das redes sociais. É claro que eu sei que tem todo um trabalho, que a Fórum foi, inclusive, pioneira de fazer comunicação, quando pouca gente fazia. Tem outros que fazem também. Talvez o CL tenha aparecido com muita força recentemente. É bacana isso. Eu acho que é bom. Só que eu vejo mais iniciativas fragmentadas do que uma estratégia comum coordenada. Então, eu diria que estimular influenciadores digitais com uma visão civilizada, digamos assim, ou num campo político, é super importante. Valorizar, divulgar, difundir. Mas isso tem que ser parte de uma estratégia. A própria comunicação pública. Não dá, mano. A gente é governo e qual é a mesma contribuição que estamos dando para a comunicação pública elevar o seu patamar? Porque eu sei que se a extrema-direita volta ao poder, o que eles vão fazer? Eles vão destruir tudo aquilo que se aproxima de comunicação pública.
E eu não falo comunicação estatal. Comunicação estatal é comunicação estatal. Comunicação pública é outro tipo de comunicação. Que nós temos que dar um suporte também, valorizar, investir, patrocinar, para que nós possamos, como Estado brasileiro, ter, como democracia, ter mecanismos, né? Então, valorizar, estimular, financiar a comunicação pública. Valorizar, estimular, financiar o jornalismo na sua multiplicidade. A diversidade que é possível hoje, a partir das tecnologias, é incrível. E tem que ter, inclusive, de modo diverso, viu? De modo plural, para que o pluralismo passe a ser um valor naquilo que é produção de informação. E eu não tenho a menor dúvida que a esquerda, como campo político, deveria estimular porta-vozes, estimular a criatividade, estimular a imaginação. Eu tenho falado muito com a Manuela sobre isso, né? A gente tem que retomar a imaginação na política. E hoje em dia, com as redes, você tem potência para estimular mais ainda a imaginação. O que tem de meninos e meninas, eu falo meninos e meninas, porque é gente muito jovem, com potência, é incrível. Agora, às vezes não tem aquela ajuda, aquele apoio, até mesmo a audiência que nós deveríamos aumentar, sabe? É isso aí. Carlito, tem mais alguma pergunta para o Orlando? Tenho, inclusive, sobre essa área da comunicação mesmo, porque fiquei muito feliz em ouvir isso da boca do deputado em relação à juventude, a essa coação coordenada. Algumas semanas atrás o Janone esteve aqui e falou a mesma coisa, né? Que enquanto o deputado Orlando está defendendo uma pauta, o deputado Janone está com outra pauta, a deputada Fernanda está com outra pauta, às vezes a gente não consegue ter uma ação uníssona, né? Para poder defender ao mesmo tempo a mesma pauta, ter uma ação coordenada e tudo mais. Acho que 2 pontos são importantes aqui a gente ressaltar, Sinara e o deputado Orlando. Primeiro que, inclusive neste momento, olha que interessante, o PL abriu vagas para um curso para criar novos Nicolas Ferreira na internet, né? Modelo de produção de conteúdo, influência digital, né? Está aberto nesse momento, gratuitamente. Qualquer jovem de direita pode se inscrever e participar do curso. E algumas semanas atrás, a gente teve uma cientista política, que eu peço perdão aqui, que eu não me recordo o nome dela, Sinara, ela participou comigo aqui, e ela falou uma coisa que é importante, deputado. Para um jovem da direita ocupar espaço na internet é fácil. Por quê? Ele só precisa pegar o celular e começar a gravar. No nosso campo, existe uma barreira muito elevada, que eu acho que é isso que a gente precisa meio que derrubar. Primeiro, a pessoa tem de se capacitar muito, lendo muita teoria, né, sobre muitos teóricos importantes do nosso campo, para depois ela acabar sendo aceita. Até porque, viu, Carlito, o pessoal do nosso campo critica qualquer pessoa que não chegue lá para poder ser comunicador. Eu mesma já fui criticada, né? Ah, mas a Sinara não leu o Capital, sabe? Como é que você pode ser socialista sem ser... Eu acho que pode. Eu acho que pode ser socialista sem ter lido o Capital. Sinceramente, inclusive tem muita gente aí que se diz comunista que não leu. É um catatal desse tamanho, né, não, Orlando? Tem muita falsidade aí em relação à leitura do Capital aí no campo de esquerda. Eu acho que as pessoas de esquerda não são abertas ao jovem que quer comunicar, que está preocupado com justiça social. Esse é o ponto principal, tá? Não tem que ser um grande teórico para ser um comunicador de esquerda, não. Carlito, desculpa a interrupção. E eu acredito que é isso que meio que causa um estranhamento no jovem, porque o jovem começa a falar, e se é um jovem, por exemplo, que fala uma coisa que às vezes pode ser realmente algo fora de um contexto teórico, mas ele está trazendo as vivências dele, ele acaba sendo reprimido. Ah, ele não leu... Eu vi um vídeo essa semana, que eu não sei se o deputado teve acesso, de um jovem aí de São Paulo, da periferia, onde ele fala que essa história de que favela venceu não é verdade, que ele não gosta do trabalho dele, que ele está lutando para sair da periferia. E ele estava com um livro que é utilizado por muitos liberais, né? O livro do Napoleão Hill. E aí esse vídeo, quando você vai lá no comentário, é só gente falando assim, ah, esse já foi cooptado pelo MBL, esse cara já está derrotado. Mas se ele foi cooptado pelo MBL, a culpa é nossa, que a gente não soube abraçar ele. Sobre o Brasil Paralelo, Sinara, porque eu acredito que eu e o Clayson, deputado, nós somos os primeiros, lá em 2016, a alertarmos sobre o risco do Brasil Paralelo. E na época muita gente falou, ah, Carlito, para de perder tempo com esse pessoal aí, eles só espalham teoria de conspiração, quem é que vai acreditar neles? E eles chegaram ao ponto, eu não sei se o deputado Orlando sabe disso, de conseguir passar sua programação na TV Escola. Durante o governo Bolsonaro, a TV Escola exibia material do Brasil Paralelo. Hoje, por exemplo, deputado, o Brasil Paralelo tem uma parceria com o G10 Favelas, que está em mais de 200 comunidades no Brasil, onde todos os jovens que fazem parte do projeto G10 Favelas acessam o material de formação do Brasil Paralelo de graça.
Então a gente vai ter uma geração de gente vindo da periferia reacionária, defendendo meritocracia, mesmo não existindo meritocracia com essas pessoas, por exemplo. E eu acho que lá na época do PL 2630, que o senhor foi muito atacado, eu também, porque eu fui uma das poucas pessoas, assim como o senhor, que leu o PL 2630, eu tinha muita pena, inclusive, que ele precisa confidencializar isso aqui, deputado. Quando eu via você em entrevista em alguns canais de esquerda e a pessoa ia questionar coisas com o senhor, que claramente a pessoa não tinha lido o PL, porque ela falava coisas que não estavam no PL 2630, e com o tempo a gente foi até entendendo depois alguns interesses escusos por trás, interesses financeiros e tudo mais. Mas, por exemplo, o PL 2630 ajudava a bloquear, por exemplo, as desinformações disseminadas pelo Brasil Paralelo, as mentiras espalhadas pelo Nicolas Ferreira e o financiamento para pessoas que fazem jornalismo independente. Essa história de que o PL 2630 era o PL da Globo, eu vou dizer para vocês, é mentira. O deputado Orlando tem a lista, lá no PL tem um grupo de estudo, Sinara, e tem gente, inclusive, que até hoje espalha essa tese de que o PL 2630 era o PL da Globo, que participou do grupo de estudo, tá lá. Fulano de tal, do veículo de mídia tal da esquerda, participou do grupo de discussão no dia tal, hora tal. E esse mesmo grupo disse, em uma entrevista que eu ouvi o deputado dando, que eles não foram ouvidos. E o deputado teve de desmentir. Vocês foram ouvidos, sim, e eu ouvi fulano, ainda teve de citar. Então, acho que faltou, na questão do PL 2630, um pouco de responsabilidade de algumas pessoas do nosso campo que colocaram os interesses financeiros à frente dos interesses e até mesmo ideológicos. Eu queria saber do deputado se ele também vê assim, se naquela altura pessoas do nosso campo colocaram mais o interesse financeiro na frente do que os próprios interesses ideológicos. Aí você me quebra, Carlitos, se eu for falar sobre esse assunto aqui agora. Mas agora uma coisa eu vou te dizer. Teve um grupo que está no nosso ecossistema, digamos assim, que os caras não tiveram pudor. Por quê? Porque no primeiro dia que os caras conseguiram brecar a votação, na primeira tentativa, no mesmo dia, esse grupo foi aquinhoado com a participação no programa do Google. Foi incorporado na lista dos beneficiários de um programa do Google. Eu até falei para o sujeito, irmãozinho, você devia pelo menos ser mais discreto. Devia deixar uma semana a mais para esfriar um pouquinho o assunto. Mas eu diria que isso aí foi um processo que também nos deixou muitas aprendizagens para que no futuro, na frente, a gente possa corrigir determinados erros. Mas eu sei que o tempo está acabando e eu queria dialogar com você, Carlito, com a Sinara, porque eu me convenci. Eu sou militante político desde 15 anos de idade. Né? Eu estou com 53 anos de idade. Conheci Orlando quando ele tinha 20, tá, gente? Por aí, exatamente. Sinara Mendes eu conheci, era Folha de São Paulo, me entrevistou para um folhetim, né? E o que acontece? Sinara já tem mais de 30 anos, viu? Daquele nosso encontro. Nossa! Daquele nosso encontro em São Paulo. Mas uma coisa que eu sempre valorizo, que o Milton Nascimento, né, nosso Pituca, imortalizou quando falava ao menino, ao moleque, batendo sempre no meu coração. Eu continuo com os mesmos sonhos de moleque do Brasil, que seja um país diferente. Mas o que eu observo é que ao longo desses 30, quase 40 anos daqui a pouco, de militância política organizada na esquerda, vocês sabem que eu sou do Partido Comunista, mas tenho muitos amigos no PT, no PSB, no PSOL, no PDT e tudo, é que os partidos do nosso campo perderam elan. E o nosso desafio, o nosso desafio, inclusive, é reinventar. Eu tenho dito muito para a turma. Eu já vivi na política muitas coisas, sou um homem, diria assim, realizado na política. Não tenho tantos horizontes na política institucional. E se eu seguir na política institucional, será exclusivamente para ter um mandato que, na próxima fase, sirva para a gente dar uma reagrupada na esquerda brasileira, introduzindo novidades para que, inclusive, permita que os jovens possam errar, inclusive, experimentar, ousar, e a gente deixe de ter que gerar tantas barreiras de qualificação para decidir quem pode e quem não pode falar isso, falar aquilo. Nós perdemos a noção até de pluralismo, muitas vezes. E essa disputa, que às vezes é até fraticida no campo da esquerda, ajuda pouco a atrair energia nova. Então, eu diria que esse é um desafio incrível para nós, porque, como eu olho para um lado e olho para o outro, eu não vejo horizonte de deixar o capitalismo e o liberalismo, não vai produzir nada melhor.
Hoje nós podíamos ter não só escala 4x3, ao invés de 6x1, como podia ter menos horas trabalhando. Por quê? Porque, para usar a expressão do marxismo, o desenvolvimento das forças produtivas nos permite isso. Só que, ao invés disso, o que é que nós estamos produzindo? Exclusão de pessoas. Exclusão de gente. Até quando a turma fala assim, a taxa de ocupação no governo Lula é ótima. Eu falo, galera, é ótima. Agora, atenção, reforma trabalhista mudou completamente as relações de trabalho. Então, tem muito trabalho precário aí. Tem muita gente ganhando muito pouco. Está ocupada. Na estatística é uma beleza. Mas na vida real das pessoas não é tão bonito assim. Porque é para não ficar de ilusão de que a taxa de ocupação de 95% é pleno emprego. Não, não é pleno emprego. Porque tem muito trabalho precário. Mas o que eu queria dizer, Sinara, reforçando o que você apresentou, é que nós devemos ter mais abertura para que mais vozes falem. Inclusive abertura para falar do seu jeito, na sua abordagem, no seu limite, com fundamentos teóricos menores, reconhecendo que nós vivemos um momento de crise, que desde o final do século passado é grande, até de conceitos. A caracterização de classe social já não é a mesma de 30 anos atrás, se alguém achar que é. Francamente, nós vivemos em outro país, entendeu? A cultura tem um peso que é outro. Quando eu vejo a turma falar identitarismo, eu acho graça. Porque a turma fica falando identitarismo que arrebenta com a esquerda. Eu falei, calma. O problema é se você for numa grande empresa, na saída da grande empresa, sai ali um jovem que é mulher, sai ali um jovem que é negro, sai ali um jovem que, quando está sem uniforme, tem um cabelo colorido, que tem as suas identidades. E se a gente minimizar o peso dessas identidades, você não pode absolutizar a identidade diante da classe social, mas você não pode também ignorar essa identidade ao lado da classe social. Quando eu vejo a turma falar... Orlando, só quem reclama de identitarismo, vamos ser francos, é o homem branco. Homem branco. É o homem branco. Você não vê mulher, você não vê negro, você não vê LGBT reclamando de identitarismo. Infelizmente, quem reclama é o homem branco privilegiado. Algumas mulheres brancas privilegiadas também, tá? E se a gente vai, Sinara, eu sei que aqui é assunto para outro programa. Se você vai assistir mulher, porque mulher que já está mais nítida a opressão histórica, etc., tem bandeiras que é paridade nos parlamentos, por exemplo. Eu adoro Cuba, tá? Eu, pessoalmente, adoro Cuba. E devo dizer que eu também defendo a experiência chinesa. Eu sou desses. Para mim, se o cara defende uma coisa que tem a ver com socialismo, eu já gostei dele. Mas vai ver como é que é a presença das mulheres na estrutura de poder em Cuba. Vai ver como é a experiência da presença das mulheres na estrutura de poder na China. Com todas as diferenças que a gente possa ter da leitura dessas experiências. Por quê? Porque tem uma dimensão que é cultural, não é econômica, é cultural, que a opressão de gênero, ela segue. Mesmo você já foi em Cuba. Os negros de Cuba têm um peso na sociedade cubana. E na política até que tem um peso maior do que no Brasil, relativamente. Mas não é a cara de Cuba. Porque tem traços que eles permanecem, mesmo na tentativa de experiências diferentes. É isso que não dá para falar de um projeto de verdade revolucionário se não tem classe, se não tem gênero, e se no caso brasileiro, que é particular, 400 anos de escravidão, não tem a questão racial. Para não falar de outros traços, mas esses três aqui, irmãozinho, qualquer conversa que abstraia isso, é conversa para boi dormir, certo? Vale, vai dar um passo, mas não vai romper a estrutura de opressão que a gente tem historicamente no Brasil. Então, eu estou muito animado de fazer esse tipo de debate, que eu acho que a gente precisa fazer no campo da esquerda, e não é para ficar olhando para o umbigo, olhando para dentro. É que se a gente não se abrir fazendo esse debate, nós não vamos mais regimentar mais gente para estar do nosso lado, porque a turma não se vê. O cara olha para você, olha para mim e não me vê. Eu não tenho uma identidade com esse cara. Como é que faz? Mas é uma conversa longa, né? Vou chamar você de novo aqui para a gente bater esse papo, porque eu quero muito conversar com você sobre esses assuntos. Valeu, obrigado, viu, Carlito? Obrigado, Sinara. Obrigado à turma que acompanha aqui esse papo aqui na Fórum. Obrigado à Fórum mais uma vez. Um abraço e beijo nos filhões aí, inclusive a Dandara, a estrela, nova estrela da família. Maria, Pedro, João e Dandara. A trupe. Tchau, Orlando. Obrigada.